amigo assinante, estamos começando o Esporte Via, o seu programa de esportes da Terceira Via TV. São destaques desta edição. Edson Souza ainda não definiu o São João da Barra para encarar o Serra Macaense. Paulo Autuori treina o ataque do Vasco com Éder Luiz e Tenório e todas as informações sobre a próxima rodada da Taça Rio. Pensando em manter a liderança, Goita quer vitória diante do Séries fora de casa. Palmeiras entra em campo hoje à noite pela Libertadores e os jogos desta semana pela mesma competição. CBDA ganha na Justiça direito de ficar mais um mês no Parque Aquático Júlio Delamare. OAB promove seminário para discutir assuntos sobre o futebol. Mesmo com folga no meio da semana, time do americano continua trabalhando forte. E hoje tem o duelo de gigantes, PSG e Barcelona. Essas e outras notícias daqui a pouco no Esporte Via, o seu programa de esportes da Terceira Via TV. Começamos o programa de hoje falando sobre a Taça Libertadores da América, com vários times brasileiros entrando em campo esta semana. E o primeiro deles é o Palmeiras, que vai precisar de uma vitória para continuar sonhando com a classificação. Meu caro José Armando. A equipe enfrenta o Tigres, que volta ao Brasil depois daquela confusão com São Paulo no final da Copa Sul-Americana. E que confusão no Morumbi, hein? Brigueiro feio no vestiário lá, né? Complicado, o time abandonou. Até hoje os argentinos reclamam, não? Reclamam que queria anulação da partida, aquela coisa toda, com seguranças, né, do São Paulo, que teriam agredido lá um goleiro lá no vestiário. Que me perdoe os nossos irmãos aí, mas ele não tem que reclamar nada não. Eles que correram, eles queriam o quê? Que corresse atrás dele. Os Bambi não iam fazer isso mesmo não, E já que falamos em São Paulo viaja amanhã para enfrentar o The Strongest. Só a vitória também interessa ao tricolor paulista. Segundo o meio-campista Paulo Henrique Ganso, o tricolor está concentradíssimo para conseguir esses 3 pontos, mesmo vindo numa derrota de um clássico contra o Corinthians. Né? O Ganso disse ainda que o São Paulo tem todas as chances de se classificar para a segunda fase da Libertadores. O São Paulo é São Paulo, né? O São Paulo não só por ser uma equipe tradicional, mas é uma senhora equipe. Eu considero o São Paulo, sem dúvida alguma, né? É a melhor equipe do futebol paulista no momento. E a equipe copeira, né? Equipe que vai para a disputa para vencer em qualquer competição, ainda mais internacional. Agora você viu a pichotada do Rogério Ceni em cima do Alexandre Pato no último domingo? Chutou uma solinha bonita. Aquilo dói, rapaz. Falar para você. Faz Dedão tempo que eu não dele jogo bola, mas quando jogava e aconteceu uma tristeza de bater uma sola, dói, e como dói. Ainda mais se marcarem pênalti Aí contra, dói né? mais ainda, porque ainda tem que pagar com um gol. Com certeza. Contra. Minha gente, depois de te vencer o clássico contra o São Paulo, o Corinthians já viajou para enfrentar o Milionários. O técnico corintiano, que é o Tite, né, não poderia contar com o atacante Guerreiro, que ficou em São Paulo fazendo um tratamento de uma contusão. O Alexandre Pato, ele diz que o Timão vai para cima do adversário, e é o normal. Ele vai tentar conseguir os 3 pontos e continuar brigando por esse primeiro lugar no grupo aí, né? E é nas alturas, né? Nas alturas. Lá é pesado, aquela situação do oxigênio faltar quando precisa, não é fácil não. E a bola, né, E a bola corre mais, ela né? fica a rápida, velocidade aumenta. Correr ela não corre, né, porque não tem perna, Não mas tem ela pernas, rola com mais velocidade. Com certeza, e chega no goleiro com muito mais rapidez, né? Quando o goleiro vai, já era. Quando ele chega, né? Pode Normalmente a bola passa e o goleiro não vê, é muito rápido, realmente. Com certeza. Mas visando melhorar o entendimento sobre as leis que regem o futebol, principalmente, né, o futebol, aconteceu ontem o fórum de debate sobre o direito esportivo no Rio de Janeiro. E um dos assuntos discutidos no encontro foi a tal venda de cerveja no estádio, sendo um assunto polêmico e não houve consenso. Aliás, está se falando muito nisso, né? Sei lá, fazer um seminário e o principal assunto do seminário... Se é a venda de cerveja no campo? Eu penso que tem coisas muito mais importantes para serem discutidas num seminário de direito
esportivo. E tanto que não ficou nada resolvido. Não, eles decidiram e resolveram, e o entendimento dele é o que todo mundo já sabia, né? Exatamente. Então, depois de muita discussão, veja bem, ficou definido que as assembleias legislativas dos estados e as câmaras municipais é que têm o direito de permitir ou não a venda de cerveja no campo. Isso vai ter um grande conflito, porque na Copa está liberada a cerveja e a bebida dentro dos estádios. E o próprio código do direito do torcedor diz que não pode. Exatamente. E as regulamentações estaduais. Então, tem discussão. Mas vou voltar a repetir, não é para discutir no fórum, não. Tem mais assuntos importantes do direito esportivo para ser discutido num fórum da OAB. Exatamente. A diretoria da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos conseguiu na Justiça o direito de permanecer por mais 30 dias utilizando as dependências do Parque Aquático Júlio Delamare, naquela área do Maracanã. É importante o centro de treinamento, aquele parque aquático, ele é muito, muito bem estruturado e é por isso essa briga para continuar mais tempo. E o prazo para a saída do local terminaria no dia de ontem, de acordo com o comitê organizador das Copas, das confederações e da própria Copa do Mundo. O parque será demolido para que seja construído um estacionamento próximo ao Maracanã, como exige a FIFA. E vamos votar, não é brincadeira, não é sério. Tem que tomar cuidado agora nessa Copa das Confederações, na Copa do Mundo, com a situação daquela área ali da Praça da Bandeira, né? Porque senão o pessoal vai poder nadar até lá quase no centro. Porque ali vira uma lagoa, que é um absurdo. O trânsito fica interrompido e vai ser complicado numa Copa do Mundo, numa Copa de Confederações, você não ter mobilidade para ir e vir naquele centro do Rio. Vai ser muito complicado. Essa devia ser uma grande preocupação, somente da Prefeitura. E o ponto crítico é realmente a Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira é terrível. Ali virou uma lagoa com 1,5 metro de água. Com certeza. Mas vamos dar um giro pela Taça Rio. No Flamengo, a preocupação é com a estreia amanhã na Copa do Brasil. É verdade. O Paulo Autuori, Paulo Autuori já no Vasco da Gama, né? Putz, grilo, o que ele foi fazer no Vasco da Gama? Nem me avisou, né? Não avisou nada a você, exatamente, Eu dei uma trocada nas bolas aqui. Pois é, agora, não é só Copa do Brasil, porque no começo, na Copa do Brasil, os chamados times grandes, primeiro naipe, eles enfrentam equipes tecnicamente bem inferiores. Não é? Agora, a grande preocupação minha é os grandes times do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. Minha preocupação, eu estou falando do Flamengo, que a minha preocupação é tanta com o Vasco, a situação do Vasco, que eu lembrei de imediato do Paulo Autuori, né? Complicado, né? É um vascaíno doente. Não, doente não, saudável. Saudável? Doentes são os outros, né? Mas vamos lá. O José Armando, que ele não tira o Vasco da cabeça. É uma nova competição, as equipes sempre estão muito preocupadas que tem que ser elencos grandes para poder disputar todas as competições. O Flamengo, na situação que está no Campeonato Carioca, deve estar muito mais preocupado ainda. Sim, mas como você vê essa do Paulo Autuori de testar o ataque com o Éder Luiz e com o Tenório? Olha, sinceramente, eu gosto desse tipo de estratégia de jogo. Dois atacantes eficientes. Mas vamos ver, ele está procurando solução para os problemas do Vasco, principalmente problemas técnicos. Perfeito. Mas o Botafogo, ou no Botafogo, Bruno Mendes fica com a vaga de Seedorf. E no Fluminense, o Abel diz que confia em Deco, mesmo que em algumas partidas o jogador fique no banco. No caso do Seedorf, vai ser substituído porque a vaga dele está aberta, porque ele está suspenso. Agora, no caso do Fluminense, eu vou concordar com o Abel. O Deco, só dele estar no banco, ele já dá uma moral para o grupo. Ele é um jogador que é um exemplo. Então, o Deco joga até no banco, né? Muito. É meio esquisito um negócio desse. Hoje, pelas quartas de finais da Champions League, tem um duelo de gigantes, Paris Saint-Germain e Barcelona, né? Temos brasileiros nos dois times. Pelo Barça, o destaque é Daniel Alves. E pelo PSG, Thiago Silva. E o Lucas, que está sendo o maior, como se diz, a maior negociação do futebol mundial, né? Não sei se ele estaria correspondendo lá à expectativa, mas foi uma grande contratação. O Lucas estava com um problema de lesão, mas já está recuperado.
Tem o Messi, tem o Ibrahimovic, Xavi. Vou falar para você, isso É a nata do futebol, né? é uma imagem maravilhosa para dar aquela limpeza nos olhos, ficar feliz da vida de ver o grande futebol em campo. Eu tenho certeza que vai ser um jogo para emocionar. O público ainda gosta do futebol bonito, do futebol arte, né? Ainda mais do jeito que eles vêm jogando, tocando a bola, fazendo o jogo acontecer, como a gente fazia antigamente no Brasil. Nós ensinamos e agora estamos... A gente que você fala, os jogadores. O Brasil ensinou a jogar tocando a bola com qualidade e hoje está tendo que ir para a Europa aprender. Muito bem. E agora vamos dar uma rápida pausa no Sport TV e já voltamos.